Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula número 30 da disciplina de Biologia Celular. Dando continuidade ao tema metabolismo energético da célula, vamos falar dos peroxissomos. Os peroxissomos são organelas presentes apenas nos eucariotos. Alguns cientistas acreditam que essa organela ela é vestígio de antigas organelas presentes naqueles eucariotos primitivos, quando estava passando de procarioto para eucarioto. Naquela época, essas organelas foram muito importantes para realizar o metabolismo celular oxidativo. Afinal de contas, naquela época, a atmosfera mudou, pois estava aparecendo o oxigênio. Atualmente, nas células, como são formados novos peroxissomos? São formados a partir do retículo, que envia vesículas para o Golgi, onde aqueles elementos, aquelas moléculas são processadas, modificadas, mas ainda não está pronto. O que é necessário fazer? Importar proteínas e lipídios lá do citosol. Então, agora tem um peroxissomo. Esse peroxissomo ele pode ir aumentando de tamanho, seja pela importação de mais proteínas e também elementos vindo do retículo e do Golgi. Após atingir certo tamanho, o que acontece? O processo de fissão. Então, são formados dois novos peroxissomos. Esta é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Esta organela é observada apenas nesse tipo de microscopia, porque é uma organela muito pequena, a menor das organelas. Ela é vista, então, apenas em microscopia eletrônica de transmissão. E quantos peroxissomos existem por célula? Assim como as demais organelas, a quantidade varia. Algumas células possuem mais, outras menos. Os hepatócitos, que são células do fígado, são as células que apresentam mais peroxissomo. Vindo em segundo lugar, células dos rins. Uma célula que apresenta bem pouquinho são os neurônios. E tem célula no nosso corpo que nem tem peroxissomos, são os eritrócitos. Depois, faça a relação entre quantidade de peroxissomo, função daquela célula. A morfologia é muito simples, formada por uma membrana lipoproteica, no seu interior tem um conteúdo rico em enzimas e algumas células apresentam esse cristalóide, como vocês estão vendo aqui na imagem de microscopia eletrônica, que é uma concentração de certos tipos de enzima. Então, quais são essas enzimas? Podem ser enzimas variadas e as que sempre tem em qualquer peroxissomo, sempre vai ter oxidases e catalases. Conhecendo agora o peroxissomo, vamos falar das suas funções. Funções dos peroxissomos. Eles vão oxidar ácidos graxos para produzir moléculas menores, como colesterol e também matéria-prima para obter energia. O que vocês estão vendo aqui? Um ácido graxo grande, a oxidase vai trabalhar nesse ácido graxo, vai ter como consequência a formação de peróxido de hidrogênio, mas dentro da própria organela já tem uma outra enzima que é a catalase, que vai quebrar esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, por isso que eu falei para vocês que, independente da função específica do peroxissomo, ele vai ter uma maquinaria enzimática, mas sempre vai ter oxidase e catalase, porque um dos componentes intermediários produzidos vai ser o peróxido de hidrogênio, que é maléfico para as células, mas ele é logo quebrado pela enzima catalase. Então, vamos falar de uma função específica do peroxissomo, que é a beta-oxidação. Como eu falei para vocês, o peroxissomo tem a capacidade de utilizar ácido graxo e quebrar. Neste caso aqui da beta-oxidação, ele vai utilizar o ácido graxo
para produzir acetil-CoA. E aí vocês lembram, já lá na aula de respiração celular, que o acetil-CoA é utilizado lá no ciclo de Krebs. E aí continua o processamento para formar bastante ATP para as nossas células. Então, esta é a beta-oxidação. A beta-oxidação é realizada nos peroxissomos e forma um componente muito importante para o processo de respiração celular. Ou seja, na aula anterior sobre respiração celular, a gente deu o exemplo de glicólise, a partir da quebra da glicose, que é um carboidrato. Aqui eu estou mostrando para vocês a respiração celular utilizando como fonte primária gordura. Também está envolvido no processo de fotorrespiração. Ele também vai produzir um componente intermediário. E agora vai ser intermediário no ciclo de Calvin. Vamos ver então o peroxissomo através de vários processamentos, como vocês estão vendo aqui através das setas, vai produzir um componente muito importante que vai ser utilizado lá no cloroplasto no ciclo de Calvin. O peroxissomo, onde acontece este evento, que é a fotorrespiração, também é conhecido como glioxissomo. Outra função do peroxissomo é esta, o ciclo do glioxilato. Então vamos ver como acontece. É importante a gente lembrar que isso vai acontecer em sementes em germinação, que vai converter ácidos graxos em açúcar. Então vamos lá. Iniciando, aqui tem ácidos graxos. Geralmente eles ficam na forma de inclusões. O que vai acontecer com esse ácido graxo? Como vocês estão vendo aí pela estrela, muitos processos vão acontecer envolvendo o peroxissomo e também, como vocês viram, olha quem está envolvendo, a mitocôndria. E lá no finalzinho, o que formou? Sacarose. Perceberam que a partir de gordura foi formado açúcar? Sim, as sementes em germinação, elas têm essa capacidade de converter ácidos graxos em açúcar, num ciclo chamado ciclo do glioxilato, que passa por duas organelas, peroxissomo e mitocôndria. Outra função muito importante dos peroxissomos, e neste caso assim, os peroxissomos presentes lá no fígado, é participar de etapas na formação de fosfolipídios. Sabe qual fosfolipídio muito importante que o peroxissomo colabora na formação? Ele, o colesterol. O colesterol, como nós já vimos na aula de membrana, ele é importante porque é um lipídio presente nas membranas plasmáticas que garantem fluidez à membrana. Mas não é só isso não. O colesterol, como vocês estão vendo pela imagem, tem várias funções. Entre elas, até a produção de sais biliares. Os sais biliares são formados no fígado, liberado no intestino e tem como função facilitar a quebra de gordura para ser absorvida pelo intestino. Um dos lipídios produzidos lá no fígado e realizado pelo peroxissomos são os plasmalogênios, ou seja, um fosfolipídio que participa da produção, da constituição das membranas dos neurônios, da bainha de mielina do neurônio. Olha como é importante os peroxissomos, como os peroxissomos são importantes. Outra função, então, do peroxissomo é a oxidação do etanol. Então, o etanol, quando ingerido, ele vai passar por um processo de desintoxicação. E isso vai acontecer principalmente pelos peroxissomos no fígado. O que acontece? Então, tem o etanol e através de enzimas presentes
nos peroxissomos, ele é transformado numa substância menos tóxica ao nosso organismo, que então vai para a corrente sanguínea para ser liberado. Falando em toxicidade, o peroxissomo também é muito importante no metabolismo celular. Para quê? Para eliminar radicais livres, que normalmente são produzidos no metabolismo. Eles são degradados por enzimas presentes nos peroxissomos. Neste processo, como eu já disse para você, geralmente é formado peróxido de hidrogênio, mas ali no peroxissomo tem a catalase e ela então quebra, produzindo água e oxigênio. Outra função dos peroxissomos é a degradação do ácido úrico em alantoína, que passa para alantoado, e depois amônia e ureia, e então é eliminado. Aves e alguns répteis, eles não têm a enzima urato-oxidase. Então, com isso, eles não conseguem quebrar o ácido úrico e eliminam o ácido úrico na sua excreção. Então, nesta aula, nós vimos uma organela que também está envolvida no metabolismo energético, mas a gente pôde concluir que, além do metabolismo energético, essa organela está envolvida em várias funções diversas. Que é a referência de algumas imagens. E este conteúdo está no capítulo 11 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!